Olá para você, tudo bem? Hoje é dia 31 de dezembro de 2022 e a gente está praticamente a 4 horas para poder dar as boas-vindas para 2023. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente celebra nessa passagem e a gente já vai fazer hoje o nosso devocional juntando hoje, nessa expectativa de 2023, e também falando sobre a solenidade que nós celebramos no dia de amanhã, dia 1º de janeiro, que é a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus. Quando a gente faz a programação, chega o início do ano, a gente faz muitos planos. Alguns deles a gente concretiza, alguns deles a gente não consegue realizar, algumas coisas a gente faz no improviso, mas a gente tem planos para 2023. Com certeza você espera que em 2023 algumas coisas aconteçam. Algumas coisas que você desejou que acontecessem em 2022 e não deu certo, mas a gente ainda vai continuar esperando que elas aconteçam em 2023. Planos, sonhos, projetos. Mas como cristãos, a gente já colocou aos pés do Senhor? A gente já pediu que é isso que eu desejo, Senhor. Mas acima de tudo, que seja feita a vossa santa vontade. Porque Deus, Ele tem sempre o melhor para os seus filhos. Porque Deus, Ele sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 365 dias. A gente não sabe exatamente como será daqui a 1 minuto. O que vai acontecer? Não sei. A gente planeja, mas os planos ou o futuro apenas a Deus pertence. E a gente ainda está vivendo as oitavas do Natal, e as oitavas do Natal é justamente a continuidade da celebração de continuar vivendo essa grande festa que nós celebramos, que é o nascimento do menino Deus. Um menino nasceu, um filho nos foi dado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse é o motivo de nós seguirmos com confiança, com esperança. Ainda que a gente tenha perdido muitas coisas, ainda que a gente tenha perdido pessoas que são especiais ao nosso coração, perdido não, desculpa, o termo está errado. Ainda que a gente tenha devolvido pessoas que são especiais para Deus, porque todos somos dele e para ele voltaremos um dia, e a gente que fica convive com a saudade. Eu perdi pessoas queridas esse ano, uma pessoa muito querida, há praticamente 1 mês e 3 dias. E uma pessoa que me ensinou muito sobre fé. Foi um ano bem difícil e ela é uma prova de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Ela passou por um aneurisma, uma situação muito difícil que os médicos disseram que era muito complicado. E o diagnóstico médico não era positivo, era negativo. Mas ela seguiu em frente, confiando em Deus. E Deus, que sabe de todas as coisas, prorrogou os seus dias. Ela passou por um câncer e foi dito que a família devia se reunir para poder despedir em determinada data, porque não havia muito o que fazer. Mas ela saiu do hospital, foi para casa, se reergueu, aí teve uma recaída e os últimos dias foram bem difíceis. Mas eu me lembro que em meio a essa notícia, que quando a gente recebe um diagnóstico desse é muito triste, a família sofre junto, eu perguntei para ela: como é que você tá, tia? Pergunta idiota, né? Mas eu perguntei e ela disse assim: filha, eu tô aqui. Se Deus achar que deve me curar, Ele me cura. Se Ele achar que não deve, Ele me leva. Mas ela disse isso numa serenidade muito tranquila, numa paz muito tranquila. E no dia de hoje, último dia do ano, a gente também, Deus chamou de volta, o Papa Emérito Bento XVI, e ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que não se prepara para o fim, mas para um encontro. Cristão católico na virada do ano, meu irmão, ele não pula ondinha, ele não oferece flores, ele não faz simpatias. Ele coloca aos pés do Senhor e diz: para aquilo que o Senhor tiver para mim, me ajude a seguir em frente.
Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa fiel, doce e consoladora companhia nesse ano que está findando e para os dias que nós ainda teremos em 2023 ou para os anos que nós teremos no futuro, porque a gente não sabe exatamente como será. Estou falando para cristãos, então tem todo o meu respeito a pessoas que têm outras crenças, mas estou falando para cristão. Cristão não pula onda, cristão não oferece flores, cristão não faz simpatia, cristão não vive de acordo com roupa nova, com peça íntima de roupa nova, com cor. A gente confia em Deus. E é isso que precisa bastar. Tem uma música que geralmente litúrgica, que se canta nas liturgias da oitava do Natal, que diz: sobe Jerusalém, virgem oferente sem igual. Vai e apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E como amanhã a gente celebra a solenidade da Santa Mãe de Deus, ela ofereceu tudo para Deus. E a gente? Essa música é muito linda porque ela recebe de Deus e ela oferece para Deus o seu tudo. Você recebeu 365 dias de presente. Nem todos foram bons, mas todo amanhecer é uma nova oportunidade. E o que eu e você vamos oferecer para Deus? A Virgem oferente sem igual, ela ofereceu tudo que ela tinha. É isso que Maria, ela é santa, porque Deus a preservou do pecado. Realmente passa pela nossa cabeça dizer que Deus não a preservaria como ela foi a escolhida para ser mãe do seu filho? Quando uma mulher está gestante, o filho no ventre materno, ele se alimenta daquilo que a mãe come. E ali o sangue dos dois se unem. A santidade do filho purificou ainda mais aquela mulher. Eles compartilharam a mesma coisa porque ele se fez 100% homem, exceto no pecado. E ela gestou nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Santa Mãe de Deus. Ela é mãe do Filho de Deus, que é Deus, então ela é mãe de Deus. E que para 2023 você possa, antes de planos e projetos, ter um propósito. Eu já fiz o meu. Geralmente eu sempre tenho uma música que sempre fala muito comigo e que vai direcionar muito aquele ano, e eu já tenho a música desse ano. Deus sempre me dá a moção de uma música para poder direcionar o próximo ano, e eu já tenho a minha. Nessas últimas horas, antes da virada, tira 1 minuto. Feche os seus olhos e silencia para todos os barulhos do mundo e ouça apenas a voz de Deus. O que o Senhor espera para mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Que a gente possa pedir que a Santa Mãe de Deus seja a nossa intercessora sempre. Ela que é modelo de virtude, ela que é modelo de serva, ela que é modelo de mulher. E que a gente possa sempre caminhar nesse ano de 2023 perguntando ao Senhor: o que queres de mim? Novamente falando sobre o Papa Emérito Bento XVI, ele fala que ele se preparava para esse encontro com confiança, porque o justo juiz é também o amigo e o consolador e o advogado. Essa é uma segurança de quem se entregou à oração, essa é uma segurança de quem fez realmente do Espírito Santo seu melhor amigo. E se fosse hoje o nosso último dia? Como a gente tem cuidado dessa amizade para com o Espírito Santo? Dessa intimidade para com Deus? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. A gente que planeja tanta coisa, que a gente também planeje viver diariamente os nossos dias e cumpra essa promessa,
de viver com a doce companhia do Espírito Santo de Deus. Eu não sei exatamente o que você vai celebrar, como você vai findar esse 2022. Mas eu tenho certeza que você travou muitas batalhas, que você talvez ainda esteja travando muitas batalhas e você não tenha muita perspectiva, muita esperança. Mas, meu irmão, não existe um só justo que tenha caminhado com o Senhor que tenha ficado desamparado. E se você colocar as suas causas, as suas dores, as suas alegrias, a sua vida e se colocar a serviço do Senhor, eu tenho certeza que você também não ficará desamparado. Não será tirado a tribulação, não será tirado a provação, mas basta saber que estamos com o Senhor, que Ele está ao nosso lado. Assim como disse Eliseu, quem dera pudéssemos ver que os que estão a nosso favor são em número muito maior do que aqueles que estão contra nós. Você tem o seu anjo da guarda, você tem a mãe por intercessora e temos o doce Espírito Santo, doce hóspede da alma. Então que sejamos como a Virgem Maria, a Virgem oferente, Santíssima Mãe de Deus, que ofereceu ao Pai o seu tudo. Que sejamos como Bento XVI, que não se atemoriza com a chegada da morte, que ele já disse isso lá em fevereiro desse ano, que ele se preparava para esse encontro, mas que a gente confie no advogado, justo, amigo, fiel e doce Jesus, que nasceu menino para nos salvar, que se entregou numa cruz para nos salvar e que diariamente vive batendo a porta do nosso coração para nos salvar. Eu desejo para você nesse 2023 que a gente continue fazendo essa jornada de devocionais, de conhecer sobre a vida dos santos, mas principalmente que eu e você nos tornemos cristãos mais orantes, vigilantes, que não se deixam amedrontar, que não se deixam abater, porque tem certeza de na mão de quem colocou a sua causa. Te desejo o suficiente para que você possa ser um cristão autêntico, porque dessa forma todas as outras coisas estarão completas. Automaticamente nós seremos bons servos, bons filhos, bons pais, bons irmãos, boa mãe. Aquilo que a gente precisar ser, a gente será. Um feliz ano novo para você, um abençoado 2023 e a gente, se Deus quiser, vai continuar por aqui até o nosso encontro com o Pai. Deus abençoe.